Quando Alexandre tinha 13 anos de idade, no ano 343 a.C., Filipe, o seu pai, rei da Macedônia, envia uma carta para Aristóteles. Nessa carta, Filipe diz assim: Anuncio-te que me nasceu um filho. Dou graças aos deuses não tanto por mo haverem proporcionado, como por vir ao mundo em vida de Aristóteles. A ti o entrego e espero que, educado e instruído por ti, será nosso digno sucessor. É muito interessante que o rei Filipe, ao falar de seu filho, já agora com 13 anos de idade, diz que a sua alegria ao escrever aquela carta é saber que Aristóteles vivia e poderia ser o tutor de seu filho até que ele pudesse assumir o trono, sucedendo ao seu pai. Aristóteles era filho de Nicômaco e também tinha um filho com esse nome, e Nicômaco tinha sido médico do pai de Filipe, portanto avô de Alexandre, que mais tarde veio a ser o Alexandre o Grande. Mas o que queremos focar nessa história é que o rei Filipe se considerava afortunado por poder o seu filho ser educado por alguém tão competente como Aristóteles. Ele não estava errado. Aristóteles tinha uma riqueza de conhecimento e de sabedoria que fazia inveja, e até hoje faz, a qualquer que ame esse tipo de qualidade. Um dos homens mais sábios de todos os tempos. Não por menos, a educação que Aristóteles deu a Alexandre a partir de 13 anos lhe garantiu um reconhecimento entre o povo e uma honra tal que, quando ainda era adolescente, a admiração que ele recebia do povo rivalizava com a admiração ao seu próprio pai. Considerar Alexandre afortunado por ter a educação vinda de Aristóteles faz lembrar o conceito de fortuna na filosofia política de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel apanha da mitologia grega a ideia da deusa Fortuna, que costumava presentear o ser humano de modo aleatório, dando qualidades, condições favoráveis às pessoas, de acordo com aquilo que ela achava que deveria fazer. Bem, era um pouco de sorte, como as pessoas chamavam, mas que na mitologia aquilo aparecia sempre como uma providência da deusa Fortuna. Maquiavel pega essa ideia de fortuna como essa sorte ou providência que faz com que muitas pessoas tenham algo que elas não teriam condição de obter, não fosse a ela dado pelas circunstâncias. Por exemplo, escolher o tempo em que nasceria. Ninguém pode escolher o tempo em que nascer. Ninguém também pode escolher o lugar onde nascer. Ninguém pode escolher os pais que terão. Há sempre algo além do qual o homem nada pode fazer por si. E isso então se relega à fortuna, no sentido que Maquiavel dá a esse termo. Você pode cuidar da sua saúde, você pode evitar riscos, mas você não pode evitar ter um problema genético. Eu costumo pensar, quando falo desse tema da fortuna na filosofia de Maquiavel, da história de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, e imaginar se aquele menino, prodígio como era, tivesse nascido num lar longe de qualquer musicalidade.
se ele tivesse nascido num ambiente longe de instrumentos musicais, se fosse de um tempo anterior ao piano, anterior ao violino, ao órgão, o que seria Mozart? Tudo isto faz pensar que muitos que pouca ou nenhuma projeção tiveram em seu tempo, se tivessem nascido noutra circunstância, talvez fossem considerados gênios em determinada área de ação. Mas essa área de ação eles nunca tiveram acesso. É possível, por exemplo, que o recordista olímpico de todos os tempos nunca tenha sabido a respeito da modalidade em que seria campeão. Que o melhor cirurgião talvez tenha tido de trabalhar na roça desde cedo, que o melhor professor nunca frequentou escola, que o maior cantor foi calado quando tentou pela primeira vez cantar em casa e alguém brigou com ele e ele nunca mais se sentiu à vontade para cantar. E se isso consola alguns, isso desconsola outros, porque muitos podem pensar assim, então eu poderia ser muito bom em alguma coisa que ainda não existe, ou que já existiu, mas não existe mais. Mas nós percebemos nisso tudo que não basta essa potência existente num ser humano, essa capacidade que o ser humano poderia desenvolver. É preciso algo que possa dar vazão a esta capacidade. As circunstâncias. O ser humano ele pode ter uma capacidade extrema, mas não poder colocar essa capacidade em prática, porque as circunstâncias não lhe abrem essa oportunidade. A nossa vida se dá na relação com as coisas. O mundo que nos circunda. As circunstâncias. Elas estão ao redor. Quando abrimos os olhos, nós as vemos. É nelas que andamos. São elas que ouvimos. É nelas que vivemos. Elas são nossas possibilidades e também são os nossos limites, porque nós não vamos além das circunstâncias. Ortega y Gasset disse com muita propriedade: eu sou eu e minhas circunstâncias. Em outras palavras, sem as coisas não poderíamos ser. Sem lugar, nós somos utopias. Por outro lado, Maquiavel deixa claro que eu não sou só minhas circunstâncias. É aí que entra em Maquiavel o conceito de virtude. O conceito de virtude é a capacidade humana de usar bem aquilo que está à mão. Quem tem a virtude tem a sagacidade para perceber os seus limites naturais e, ao mesmo tempo, perceber que providências deve tomar para ampliar o seu poder, para evitar ser pego de surpresa pelos problemas que tão comumente abatem os outros. Quem tem virtude é esperto, é sábio. Nesta expressão eu sou eu e as circunstâncias, de Ortega y Gasset, o eu não pode ficar esperando pelas circunstâncias. Não pode esperar pela fortuna. Ele tem de construir a fortuna. Não aqui limitado à questão da fortuna econômica, como nós já vimos, que pode até fazer parte da fortuna no sentido mais amplo, em algum momento, mas a fortuna feita pela virtude é compensação à falta de garantia de que a fortuna da sorte acontecerá. Aprender com a formiga que acumula para o inverno é um exemplo de virtude. Como possibilidades são meios que podem ser utilizados por nós, então precisamos avaliar e usar bem as possibilidades. Quando nós vemos as coisas como instrumentos,
Eles perdem, como disse Heidegger, seu ser objetivo e passam a ser algo que depende do uso. O instrumento não é algo em si, mas é algo para algo. E a disponibilidade de coisas é quase infinita para o ser humano que usa bem a sua inteligência, que é sagaz, que tem virtude. O príncipe, diz Maquiavel, e é para ele especificamente que Maquiavel escreve, ele pode chegar ao trono por pura sorte, pela fortuna de ser o sucessor natural na família real, ou ele pode chegar ao trono por seu esforço, por sua inteligência, por sua sagacidade, sua virtude. No primeiro caso, é comum as pessoas não valorizarem tanto o trono quanto no segundo. Na vida, de fato, aquilo que se ganha facilmente, muitas vezes se desperdiça facilmente também. Então, é uma questão de virtude lembrar que alguém se sacrificou para que outro tivesse a facilidade. É preciso ser virtuoso no sentido que lhe dá Maquiavel para honrar o esforço do outro. Mas eu gostaria de entrar numa outra questão que também é pertinente aqui. Há muitos que dão às circunstâncias o crédito das coisas ruins e trazem para si, para sua virtude, o crédito das coisas boas. Do tipo, se a comida ficou ruim, foi culpa do fogão ou da panela. Mas se ficou boa, não foi a panela nem o fogão a levar o crédito. Essa interação inseparável de humano e circunstância, muitos fazem questão de separar de um modo um tanto desonesto. Convém também a muitas pessoas não diferenciar quando diz algo de si, quando isso faz se sentir protegido pela impessoalidade daquilo que diz. Aí é o filósofo Kierkegaard quem fala do problema da omissão da autoria. Muitas afirmações são feitas na terceira pessoa como se não houvesse uma primeira pessoa a assinar aquela afirmação. Ainda dentro dessa questão de eu ser eu e as circunstâncias, eu quero concluir abordando o fato de muitos não diferenciarem o eu dos outros e das outras coisas. Assim, há pessoas que citam outros como se fossem eles e que citam a si como se fossem outros. Por exemplo, os que citam ciência misturada à fala do próprio cientista, sem fazer distinção ao que vem da ciência e o que é mera posição do cientista. Outros, por exemplo, citam a Bíblia e as suas interpretações da Bíblia como se fossem todas uma e a mesma coisa, omitindo a diferença entre o que aquela diz e o que ele diz. A esse respeito, eu admiro muito também o apóstolo Paulo, que certa vez, quando quis dar sua opinião numa questão teológica, ele adverte logo no início: isto digo eu, não o Senhor, ele diz. Há tantos que fazem suas palavras se passarem pela de alguma autoridade, sem qualquer ingenuidade, cheios de má fé. Se eu sou eu e as circunstâncias, isso não quer dizer que a abrangência de um anula a do outro. Pois neste par que se afeta, eu e circunstâncias, só o ser humano tem consciência de si. Só o ser humano é responsável pelo que faz com as circunstâncias. As circunstâncias não são responsáveis pelo que fazem com o ser humano. Então, espera-se, por questão ética, que nós, seres humanos, sejamos honestos em dar o crédito a quem de direito. Se a fortuna, a fortuna.
Se a virtude, a virtude. Se ao outro, ao outro.